Bem-vindos à Soma dos Dias, um podcast de negócios. Eu sou o Hugo Neutel. Neste episódio fazemos um retrato à relação entre ambiente e energia em Portugal nas últimas décadas, a partir de um estudo da Pordata. Depois, uma parceria especial com o jornal Record, em vésperas do arranque do Mundial de Futebol. Olhamos para o Campeonato dos Milhões. De seguida falo com a Patrícia Vicente Rua e com o diretor executivo do Record, Sérgio Cretinas. Esta é a Soma dos Dias. Começamos com o retrato da evolução do país, alguns indicadores de ambiente e energia nas últimas décadas. Esta sexta-feira foi precisamente o Dia do Ambiente e a Pordata aproveitou para lançar um estudo sobre esta matéria que abrange muitos anos de evolução. É um documento que foi analisado pela Patrícia Vicente Rua, que se junta agora à distância. Olá, Patrícia. Olá, Hugo. Comecemos pela visão geral que nos é mostrada por esta análise da Pordata. Que país, afinal, é este que este estudo nos mostra? É sobretudo um país de contrastes. À primeira vista, Portugal surge muito bem posicionado, é o terceiro país da União com menos emissões de gases com efeito de estufa por habitante, são 4,8 toneladas por pessoa em 2024, só Malta e a Suécia apresentam valores mais baixos do que Portugal. Mas quando olhamos para a evolução das últimas décadas, percebemos que a história é um pouco mais complexa. Ou seja, apesar de emitir pouco, Portugal é também um dos países europeus que menos reduziu as emissões desde 1990. A redução ficou-se pelos 18,6%, que é o terceiro valor mais baixo da União Europeia. Ou seja, Portugal aparece hoje entre os melhores alunos da Europa, quando olhamos para a fotografia atual, mas não está entre aqueles que fizeram os maiores progressos ao longo do tempo. É uma das mensagens centrais deste estudo da Pordata. O país avançou muito em algumas áreas da transição energética, mas noutras áreas a mudança tem sido um pouco mais lenta. Esses contrastes de que falas são também visíveis num outro aspecto, que é o da aposta das renováveis, por oposição a uma dependência do petróleo que continua, não é? Precisamente, Portugal está entre os países europeus com maior peso das energias renováveis na sua produção de energia. Segundo este estudo da Pordata, quase 98% da energia produzida em território nacional teve origem em fontes renováveis. São dados de 2024 que foram analisados pela Pordata, mas ao mesmo tempo os produtos petrolíferos continuam a representar quase metade do consumo energético nacional, são 42,9%, é o nono valor mais elevado da União e está mesmo acima da média comunitária. À primeira vista parece uma contradição. Como é que um país que produz quase toda a sua energia a partir de fontes renováveis continua tão dependente do petróleo e dos produtos petrolíferos? A explicação está sobretudo nos transportes. E na dependência do automóvel que continua, não é? Precisamente, e outro ponto importante que este estudo nos mostra é que de entre os 17 países com dados disponíveis em 1990, a Pordata foi lá atrás, foi analisar os dados desde as últimas décadas, desde 1990, Portugal passou do quinto país onde menos se viajava de carro para um dos que mais dependem deste meio de transporte. Hoje, cerca de 88% dos quilómetros percorridos pelos passageiros são feitos de carro e é o terceiro valor mais elevado da União Europeia. Ao mesmo tempo, os transportes públicos perderam peso. Em 1990 representavam 29% das deslocações e em 2023 representavam apenas 12%. O comboio perdeu bastante a relevância. Portugal passou do quarto país europeu com maior utilização da ferrovia para o quarto com menor utilização e atualmente 4,2% das deslocações dos passageiros são feitas de comboio apenas, portanto 4,2% apenas destas deslocações feitas de comboio. O que ajuda também a explicar que o parque automóvel do país, desde 1990, tenha triplicado. Obrigado, Patrícia. Patrícia Vicente Rua e este retrato de Portugal no Dia do Ambiente e agora o Mundial de Futebol. É uma competição de multidões e cada vez mais também de muitos milhões. O Mundial de Futebol está aí à porta, arranca na próxima semana, embora Portugal só entre em campo na seguinte. O torneio tem uma vertente económica
cada vez mais significativa em todo o planeta. Ainda há dias, o IPAM, por exemplo, publicou um estudo que mostrava que o impacto esperado em Portugal aproximava-se de 1.000 milhões de euros, isto numa competição que nem vai decorrer cá, vai ser nos Estados Unidos, Canadá e México. Comigo está o diretor executivo do Record, Sérgio Cretinas. Olá, Sérgio, obrigado por teres aceitado o nosso desafio para esta parceria entre o Negócios e o Record. Não é uma estreia, mas é sempre produtivo contarmos também com o vosso olhar. Ora bem, a vertente económica deste Mundial é crescente, salta à vista de todos. As receitas deste ciclo do Mundial deverão ir aos 10 mil milhões de euros, é essa a previsão. Para termos uma ideia, Sérgio, é mais de metade do orçamento português em saúde, é mais do que gastamos em educação por ano, é mais ou menos a receita fiscal de IRC que temos todos os anos, e é aquilo que a Microsoft prevê investir em ensinos. Há pouco falávamos, antes de começarmos a gravar, e explicavas-me também que isto é mais ou menos equivalente ao PIB da Moldávia. Da Moldávia, exatamente. Isto para termos uma noção da grandeza deste volume. Ora bem, a pergunta é, o Mundial é um evento desportivo que mexe com a economia, ou será que cada vez mais podemos olhar para ele como um evento económico que tem os jogos de futebol lá no meio? Antes de mais, olá Hugo, obrigado pelo convite. Eu acho que essa é a questão. O Mundial há muito tempo deixou de ser um evento esportivo e a prova disso é a forma como a FIFA tem aumentado o número de países. E ao aumentar o número de países não está propriamente à procura de uma competição melhor, está à procura de mais receita. Para termos uma noção, este aumento desta edição de 2026 para 48 equipas, passa das 32 para 48, e é preciso lembrar que em 94 eram só 24 equipas, subiu depois para 32 em 98, em 2026 passa para 48. 48 é praticamente um quarto dos países que a FIFA tem, são mais países da FIFA do que nas Nações Unidas, porque há o país de Gales, Escócia, outros. Mas são 211 países membros da FIFA, 48 vão jogar a fase final do Campeonato do Mundo, o que, por um lado, vai, na minha opinião, se calhar, retirar alguma espetacularidade e competitividade à competição. A fase de grupos, com 48 equipas, 12 grupos de 4 equipas cada, fará com que as 3 primeiras de cada grupo quase todas passam, portanto passam os 2 primeiros. Basta olhar para o grupo de Portugal, em que, enfim, pelo menos no papel, em teoria, não temos ali um tubarão. Não temos. Sim, a Colômbia é uma equipa com tradições, mas o Uzbequistão não é claramente. O Ghana até é uma equipa com alguma tradição em contexto africano, mas olhamos para cada grupo e pensamos, os 2 primeiros passam, os terceiros, portanto, os 8 melhores, depois os 8 melhores terceiros também vão passar. Portanto, estamos a falar, é muito difícil uma equipa de qualidade como a portuguesa, ficar de fora dos 32 horas de final. Mas isto é um negócio, como é óbvio, como tu disseste. E para a FIFA é espetacular que cerca de 43, 44% da população mundial tenha o seu país na fase final do Campeonato do Mundo. Estamos a falar de muita gente que vai estar com olhos na televisão e isso é muito importante porque o Mundial de Futebol é sempre o evento esportivo que mais audiências tem em termos globais, e estamos a falar de ser essa a grande fonte de receitas para a FIFA. Quase 4 mil milhões de euros de receitas são de direitos televisivos. E elas vão para onde, estas receitas da FIFA? Essas receitas depois são distribuídas. Há uma grande componente de receitas também comerciais. A FIFA alargou também os parceiros comerciais a casas de betting, que é uma novidade. E no betting sabemos que há muito dinheiro a circular nesta altura em todo o mundo. E essas receitas depois são distribuídas pelas federações de membro. Obviamente que há prize monies que são pagos. A presença de cada seleção garante o mínimo de 10, 11 milhões de euros só presença na fase final do Mundial. Depois há valores diários que são pagos aos clubes que cedem jogadores às seleções. Portanto, para termos uma noção, cerca de 11 mil dólares americanos, 9 mil e poucos euros, são pagos por dia por cada jogador que esteja no Mundial. Enquanto ele estiver no Mundial, o clube com o qual esse jogador tem contrato recebe esse dinheiro, 11 mil dólares por dia durante esse período. Depois há mais valores que são distribuídos também por mecanismos de solidariedade, com algumas também ações de formação em países menos desenvolvidos, mas a maior parte do dinheiro que a FIFA consegue angariar acaba por ser investido ou devolvido às associações nacionais e aos clubes. Esse é o grande segredo. E já agora, dentro das associações, depois quase todas, as federações neste caso, têm um sistema de prémios aos jogadores. Portanto, os jogadores, como sempre, o desporto profissional tem esta característica. É capaz de ser a única atividade em que
os custos com pessoal correspondem a cerca de 70% dos custos totais da atividade. No caso dos jogadores, levam mais de 70%, os jogadores de topo, 70% do custo total da atividade. E isto também tem a ver, há pouco já explicavas, com a questão das audiências, e o alargamento para 48 países também potencia essa vertente. Sabemos que alguns gigantes populacionais do mundo ficaram de fora, caso explicavas-me há pouco, a Índia, a China, a Indonésia, o Paquistão. A Indonésia, metade da população mundial mais ou menos não está representada, mas o copo meio cheio há metade da população mundial que tem a sua equipa, que está representada pela sua equipa na competição. Isto obviamente traz aqui direitos de transmissão que imagino eu que sejam muito relevantes. Sim. As estimativas indicam que cerca de 6 mil milhões de pessoas vão estar em contacto com o Mundial. Portanto, é verdade que a Índia, que tem quase 1.500 milhões de habitantes, e a China, que tem 1.200 mais ou menos milhões de habitantes, não vão estar. E estamos a falar de muita gente, mas mesmo sem esses dois gigantes, e sem a Indonésia e o Paquistão, que estamos a falar de 4 dos 5 países mais populosos do mundo. Só falta aqui os Estados Unidos, que está presente. Estamos a falar de uma competição que vai chegar a todo mundo. 6 mil milhões de pessoas vão ter contacto com este Mundial. Vão ser 104 jogos, mais do que os 64 que eram anteriores, portanto, muito mais. Estamos a falar até o espaço físico onde vai ser jogado, 3 países, um continente, na verdade, a América do Norte inteira, 16 cidades, com estádios muito, muito grandes também, estádios com uma capacidade de espectadores quase todos com mais de 60 mil lugares. A FIFA estabelece como lotação mínima para estádios do Mundial 40 mil lugares. E no Mundial do Qatar, grande parte dos estádios tinham 40, 45 mil lugares. Nos Estados Unidos, a maior parte deles tem mais de 60 mil lugares, e faz muita diferença isso, pois também em termos de bilheteira, até por causa do preço dos bilhetes que a FIFA andou a cobrar para este Mundial. Mas portanto, estamos a falar de uma competição que vai chegar a mercados novos, nomeadamente a Ásia Central, por exemplo. Estamos a falar África, porque até o aumento de seleções foi muito feito por esses continentes. Ásia, África, que é onde está uma população que tradicionalmente não consome tanto futebol como a América do Sul ou a Europa, mas onde há muitos adeptos de futebol e há sobretudo um boom populacional, um crescimento de população que faz com que ainda haja muitos olhos aí para ver futebol e para consumir futebol, e com isso consumir os patrocinadores todos associados. E para vê-los não apenas nos ecrãs de televisão, mas desta vez há aqui um player novo, é uma espécie de sinal dos tempos, em que a parceria que a FIFA lançou com o YouTube, também para não tanto para a transmissão integral de jogos, também alguns integrais. Mas há aí uma parceria. Fala-me um pouco sobre isso, como é que isso vai funcionar. Foi algo que começou há 4 anos no Mundial do Qatar, no Brasil, um mercado também obviamente gigante e com a vantagem de ser um mercado único, com uma língua única, que nem sempre acontece, mais de 200 milhões de consumidores a falar a mesma língua. De um momento para o outro passaram a ter alguns jogos em direto no YouTube. A FIFA fez essa experiência em 2022 com a Casa TV, um canal de YouTube que entretanto entrou em Portugal através da marca Live Mode. Em Portugal vão transmitir um jogo por dia do Mundial, incluindo os jogos de Portugal. Estamos a falar eu creio que isto é uma revolução, porque representa uma alteração total daquilo que foi o paradigma dos últimos, diria, 15 anos, quando nos habituámos todos a ter que pagar para ver futebol, quando o futebol passou a ser tratado como um produto premium, que as pessoas têm que pagar uma subscrição para ver os jogos. A quebra das audiências, a quebra no valor de subscrição, no volume de subscrição que se nota nos últimos anos, e todas as competições domésticas de campeonatos, incluindo a super poderosa Premier League, nota que o valor por jogo está em quebra. Portanto, menos pessoas estão dispostas a pagar aqueles valores para ver futebol. E para ver através dos meios tradicionais a que nos habituamos nos últimos anos. Sim, até porque há um problema geracional. Pessoas mais novas já se percebe que não ficam a ver televisão, estão noutros espaços, estão no YouTube. E a Live Mode resolve esse problema. Vai ao YouTube, oferece o jogo gratuitamente, alguns jogos gratuitamente, ou em alguns casos, segundo sei da FIFA, em alguns casos, como dizias, vendeu, por exemplo, os primeiros 10 minutos de jogo só, e o resto depois corta, tem que ver em premium. Mas ao transmitir no YouTube, chega a uma população que já está no YouTube e que não sai do YouTube. E é uma população jovem, onde a monetização e a receita depois vem de acordos comerciais, mas estamos a falar de uma forma também de chegar a muito mais pessoas e de valorizar muito mais o produto aos olhos de quem patrocina, de um parceiro comercial, de uma marca que quer estar no Campeonato do Mundo, sabe que desta vez não vai chegar apenas
àqueles que pagaram o valor premium para estar à frente dos olhos dos consumidores. E, portanto, é uma revolução e eu creio que é um primeiro passo. Tenho curiosidade para perceber o que é que vai acontecer em Portugal. Creio que a Live Mode, não tenho informação, mas creio que a Live Mode, que já entrevistámos até eu e a Diana Ramos no Negócios Record, creio que Portugal será um teste para o resto da Europa, porque eu acho que vão tentar entrar em força no resto da Europa, e é uma revolução, porque eu acho que vamos mudar muito a forma como consumimos futebol. E a FIFA já tentou fazer isso no Mundial de Clubes, já fez isso no Mundial de Clubes no ano passado, através do acordo global com a DAZN, em que havia essa modalidade de um futebol freemium, que havia a versão premium e havia a versão grátis com anúncios, como nós já temos hoje no nosso dia-a-dia em tudo o que é plataformas que consumimos. É uma revolução no mundo digital e das transmissões televisivas de futebol neste campeonato que arranca na próxima semana. Sérgio Cretinas, obrigado, Sérgio, pela tua participação neste podcast. Vamos falando, de resto, para uma vertente mais desportiva do acompanhamento do Mundial. Convido naturalmente os nossos ouvintes a acompanharem o Record, que diariamente vai certamente ter tudo o que há para saber sobre o Mundial. Obrigado, Sérgio, mais uma vez. Assim terminamos mais um episódio da Soma dos Dias. Marcamos encontros para de hoje a 8, porque em todas as semanas há histórias para contar. Obrigado por ouvir. Até lá.